O Brasil se consolida aí como o maior produtor de celulose. De acordo com dados da indústria brasileira de árvores, em 2022, as exportações alcançaram 19 milhões de toneladas. E sobre produção e desempenho, eu converso agora com o embaixador José Carlos Fonseca Júnior, que é diretor executivo da IBA, a associação responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, prazer estar com vocês. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Agora, embaixador, a partir então da produção e embarque registrados no ano passado, o país então é o maior exportador de celulose? É verdade, nós somos os maiores exportadores mundiais de celulose. Esse é o resultado de uma longa e bem-sucedida trajetória de consolidação, de investimento, de inovação, de ganho de produtividade de um setor que integra a floresta, a indústria e alcança os nossos mercados pelo mundo afora. E produção aí local da fibra, né? 25 milhões de toneladas, exportações aí 18 milhões. E eu gostaria de saber a área de árvores plantadas aqui no nosso país. Nós cultivamos, colhemos e replantamos em quase 10 milhões de hectares pelo Brasil afora. E, ao mesmo tempo, isso é importante destacar, preservamos um pouco mais de 6 milhões de hectares, bem acima das exigências do Código Florestal. Portanto, é um setor que produz e, ao mesmo tempo, preserva, cumprindo um serviço ambiental de grande significado. E essas exportações aí, né, esse recorde que coloca o Brasil nessa vantagem, o DNA sustentável, então, da indústria, né, voltada à economia verde, acabou ajudando, então, nesse decorrer aí? Sem dúvida. Esse nosso setor, durante décadas, foi investindo, continua investindo em aperfeiçoamentos da seleção das plantas, né, das mudas, da maneira de cultivar, do manejo florestal adequado no sistema de integração de floresta plantada com floresta preservada, no chamado mosaico florestal, com corredores de biodiversidade. Graças a tudo isso, os ganhos de produtividade, produzindo mais em menos tempo, né, com respeito ao equilíbrio ambiental, gastando da década de 70 até hoje, nós reduzimos em muito o consumo de recursos hídricos na nossa produção florestal. Tudo isso nos deu essa vantagem competitiva que foi nos consolidando. E é com essa perspectiva que o setor segue investindo. Temos aí investimentos na casa de 50 bilhões de reais programados, já em curso até 2027, 2028, na expansão dessa nossa atividade, que está presente em mais de 1.000 municípios do Brasil, emprega entre empregos diretos e indiretos, mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras, que faz a diferença onde chega, que leva o desenvolvimento, isso é muito interessante, para o campo, né, para o meio rural, desconcentra a geração de riqueza, a geração de tributo para atividades e para regiões do Brasil que antes estavam degradadas e sem dinamismo econômico. Embaixador, e o Brasil como maior produtor aí de celulose, com esse cenário que o senhor colocou aí para a gente, o país amplia a distância, então, de outros países produtores? Sem dúvida. Assim, é muito difícil segurar esse avanço do Brasil, porque nós temos produtividade, como eu disse, capacidade instalada, o conhecimento acumulado ao longo de décadas, uma vontade de inovar e de seguir avançando em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, temos clima, terra, podemos conseguir avançando. O Brasil tem mais de 80 milhões de hectares de áreas degradadas, em que tanto a silvicultura, como é o nosso caso, de florestas plantadas, quanto a agropecuária, podem expandir, levando modernização às atividades do agro competitivo, globalizado, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, a perspectiva é o Brasil seguir avançando, ocupando o seu espaço. Hoje, para um país que há 50 anos atrás importava alimentos, hoje nós somos o país, uma verdadeira cesta de alimentos que ajuda a nutrir quase 10% da população mundial. Então, as fibras que nós produzimos
no setor de árvores plantadas, fazem parte dessa cadeia, porque estão nas embalagens, estão num sem número de novas aplicações, desde a indústria de alimentos, a indústria farmacêutica, assim, os novos usos das fibras vegetais que vão além do papel e da celulose que nós tradicionalmente acompanhamos, em que nós estamos consolidados, para seguir embalagens cada vez mais sofisticadas, recicláveis, renováveis, e nesses novos usos e novas aplicações, inclusive na indústria têxtil, com fios que estão substituindo tecidos que nascem de origem fóssil. Agora, aproveitando que o senhor trouxe aí em relação às áreas degradadas, que a gente sempre fala aqui que existe uma extensão muito grande aí, e algumas culturas estão usando essas terras aí para continuar a produção. No caso do setor aí, enquanto que pode ser esse novo destino aí dessas áreas degradadas para ocupar aí quando a gente fala de celulose, de árvores plantadas? No nosso caso, Simone, é interessante o fenômeno que se verifica, porque nós estamos produzindo cada vez mais com cada vez menos recursos. Isso é produtividade, né? O nosso ciclo de maturação para a colheita das árvores que nós cultivamos foi sendo encurtado ao longo do tempo, graças a essa capacidade de aprimorar, aperfeiçoar a genética das nossas plantas, a qualidade do nosso manejo florestal, o sistema de viveiros e de mudas e de proteção dessas florestas. Tudo isso nos dá essa vantagem competitiva em que nós vamos seguir crescendo, vamos ocupando áreas, por exemplo, algumas das nossas novas fronteiras desse setor tão dinâmico estão no Centro-Oeste. O Mato Grosso do Sul, em coisa como 15, 20 anos, se transformou de um estado que não tinha o peso tão grande do nosso setor, numa grande fronteira nova do nosso setor. Lá, recentemente, nós visitamos, por exemplo, lá em Ribas, do Rio Pardo, uma nova planta industrial de altíssimo padrão, que vai se somar a mais outras duas que estão em funcionamento, Então, ali está se expandindo em áreas previamente ocupadas, degradadas, de baixa produtividade, que estão sendo incorporadas a esses maciços florestais cultivados, que, como eu disse, e repito, é importante dizer, convivem muito bem com a natureza, com a floresta preservada. Então, assim, a expansão do nosso setor vai se dar, mas com um uso agregado de terras adicionais relativamente baixo, proporcionalmente menor do que essa expansão tão promissora que nós temos já a ostentar para os brasileiros, para as brasileiras e para o mundo. Tá certo. E em relação ao destino, aí, quem são os principais compradores aí da celulose brasileira? Como em vários outros produtos que se verifica ao estudar comércio internacional, hoje a China é o grande destino das nossas exportações de celulose e de outros produtos também, é o maior parceiro comercial do Brasil. Depois a Europa é um parceiro importante, né? A União Europeia. Outros países da Ásia em geral são também destinos importantes para o Brasil, para a nossa produção, e a própria América Latina. Então, o nosso setor é altamente competitivo do ponto de vista global, e por isso temos avançado nesse caminho de nos afirmarmos como o maior. Nós somos o segundo maior produtor de celulose, porém o maior exportador mundial de celulose. O maior exportador de celulose também em relação à fabricação de papel, também teve esse destaque aí no ano passado, não foi? Sem dúvida nenhuma. Também foi um avanço muito significativo na produção e na exportação dos diferentes tipos de papel. O Brasil é um grande player de papel, tem perspectivas de avanço, até porque muitos desses investimentos do nosso setor dizem respeito a processos produtivos para celulose e para papel também, como no caso das plantas que estão entrando em fabricação, em ponto de operação no Paraná, por exemplo, e mesmo no estado de São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, enfim. Mas, assim, o papel, nós temos que olhar toda a gradação do papel. O papel assim, vai desde o papel de imprimir e escrever, que é o tradicional, que está nos nossos livros, nas revistas, nos jornais e no nosso dia a dia, nas impressoras que nós usamos nos nossos documentos, mas cada vez mais há usos de papel que são assim, que crescem vertiginosamente. Papel de embalagem, quem não usa todo dia
no iFood, né, ou no delivery, no mercado, na pandemia, isso teve um crescimento exponencial, as embalagens de papel cada vez mais sofisticadas, os produtos de papel, como utensílios que estão substituindo produtos feitos de material de origem plástica, por exemplo, materiais que antes eram usados uma única vez e depois descartados. Os nossos produtos, como copos, canudos, talheres, pratos de papel, estão sendo cada vez mais demandados porque eles depois são reciclados, né, são de material renovável, têm essa origem ambientalmente tão sustentável. E, além disso, nós estamos presentes nesses outros tipos, embalagens de bebidas e leites longa-vida, enfim, cada vez mais. Quem não percebeu nos últimos anos a transformação que se dá, por exemplo, no transporte de certas bebidas, cerveja, refrigerante, que antes vinham envoltas em material plástico e hoje são envolvidas em cartonagens muito bem preparadas, né, adaptadas a esse tipo de uso. Então, na área de embalagem, o nosso setor tem um potencial muito grande, desde o papel ondulado para a embalagem clássica até os papéis cada dia mais sofisticados, com barreiras a gorduras e a líquidos que vão se sofisticando para que eles se tornem cada vez mais recicláveis, né, e, portanto, reaproveitáveis, num esforço muito grande de circularidade da economia e com preocupação muito intensa no ciclo de vida dos nossos produtos, porque o consumidor no Brasil e no exterior, sobretudo as novas gerações, estão exigindo esse tipo de responsabilidade com o descarte e o uso final, né, o reaproveitamento dos nossos produtos. Então, o papel, os diversos tipos de papel compõem um segmento da nossa atividade de grande futuro, assim como outros que nós representamos, que é importante também lembrar, as placas e painéis de madeira que estão nos nossos móveis, nas nossas construções, nas nossas portas e janelas, enfim, cultivar árvores é uma atividade boa para a natureza, boa para o Brasil, gera emprego, muda a vida das pessoas, impacta positivamente o meio ambiente. É isso aí, o viés é muito grande aí quando a gente fala em todo do setor, né, embaixador? Muito obrigada, então, pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu conversei, então... Nós que agradecemos. Tá bom, eu conversei com o embaixador José Carlos, diretor executivo da IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores. Até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Disponham sempre. Boa tarde.